Bom dia, irmãos. Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, mais uma vez para nossa edificação. Sexta-feira, dia 21 de maio, leio aqui o que está escrito no Salmo 32, no versículo 9 em diante. Salmo 32, versículo 9. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Não seja como burro, não seja como cavalo. Versículo 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Mas não seja como burro, cavalo, que precisa de freio, que precisa de rédea, porque senão não obedece de jeito nenhum. Tem muita gente que é assim, não é? Tem muita gente que prefere seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios entendimentos. É uma teimosia, uma coisa horrorosa, né? Só que se Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor sabe quando nós nos desviamos dos caminhos que são corretos, dos caminhos de vida, e Ele tem os seus meios de nos trazer de volta para os seus caminhos, porque Ele antevê, Ele sabe todas as coisas. Deus sabe os perigos da desobediência. O Senhor conhece muito bem os perigos da desobediência, né? E como somos teimosos muitas vezes. Quando nós desviamos dos caminhos de Deus, é o seu próprio Senhor quem estende as suas mãos para nos colocar de volta no caminho, para voltarmos para os seus caminhos, para os caminhos dele. E muitas vezes ele vai utilizar de meios que vão nos trazer dores, que vão nos trazer sofrimentos, mas que são necessários. Jesus é o nosso guia, ele é o nosso caminho. Ele sabe que devemos evitar certos perigos no nosso caminhar, na nossa peregrinação. E muitas vezes, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos socorrer, Ele nos conduz por desvios que parecem aos nossos olhos, na nossa visão, desnecessários. Mas não são desnecessários, não. Tudo tem um porquê. Tudo tem um propósito. Se nós decidirmos em algum momento deixar o caminho da obediência, o Senhor pode ser levado a usar meios dolorosos, difíceis, para nos arrastar de volta à segurança espiritual, para nos trazer de volta para os seus caminhos. Ele pode se utilizar de meios que vão nos causar muitas vezes dor, tristeza, mas que são necessários, porque senão nós não voltaremos ao caminho, porque somos teimosos. Muitas vezes somos feito cavalo, feito burro, precisamos de rédea, precisamos de freio, senão a gente não obedece. Precisamos da dor para aprender a obedecer. É triste que seja assim, né? Mas é assim que é, porque somos teimosos. Poderia ser tudo mais fácil se nós apenas procurássemos obedecer a palavra do Senhor. Mas não, nós somos espertos demais, nós somos autossuficientes demais. A gente sabe o que é correto, sabe nada. A gente se engana, quebra a cara. É preciso quebrar a cara para voltar para os caminhos do Senhor. São os meios necessários. Nós precisamos entender que a disciplina do Senhor, do nosso guio, é motivada pelo seu amor, pela sua preocupação para conosco, pela sua vontade em nos proteger. Por mais difícil que seja, a gente precisa agradecer a tudo, por tudo, inclusive por algumas dificuldades que atravessamos, porque são essas dificuldades que nos colocam no caminho da obediência. Parece muito severo às vezes, né? Parece muito difícil às vezes, desnecessário aos nossos olhos, mas não, nós somos teimosos, muito teimosos, então precisa sim, tem que ser assim, né? Sejamos gratos à dificuldade, aos momentos de dor, porque eles estão nos colocando novamente nos caminhos do Senhor. O amor de Deus, infinita bondade e misericórdia do Senhor, muitas vezes precisa ser firme para nos livrar do sofrimento, porque senão de outra forma nós não enxergamos. Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte, ouçam só. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Fruto de justiça e paz para aqueles que pela disciplina foram exercitados.
No momento, o momento de disciplina não parece ser legal, né? Mas depois a gente vai entender. Versículo 12 de Hebreus, capítulo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Melhor, irmãos, é obedecer. O amor de Deus muitas vezes precisa ser severo, para que nós possamos enxergar, abrir os nossos olhos e entender que melhor é obedecer do que sacrificar. Não seja feito cavalo e burro, que precisa de rédea e de freio para obedecer. Obedeça por amor, obedeça porque é a melhor opção. Obedeça sempre, sempre. Obedeça porque Jesus é o caminho, o melhor caminho, sempre.